A vida é dependente da morte desde o seu início. Para que um humano nasça, é necessário que milhões e milhões de espermatozoides pereçam. E somente um espermatozoide sobreviverá. Mas esse que sobrevive também está marcado pela morte. Por que está marcado pela morte? Porque quando o espermatozoide penetra no óvulo e mistura o seu material genético com o material genético do óvulo, ambos irão perder a sua individualidade. Há, portanto, uma morte do espermatozoide e uma morte do óvulo e o nascimento de um outro ser. Há uma fusão, então, de cada célula, né? Há a fusão e dessa fusão nasce um outro ser. Georges Bataille diz que essa fusão do espermatozoide com o óvulo, com o nascimento de um outro ser, será isso que os amantes buscam, isso que os amantes reproduzem, que há uma inveja dos amantes do comportamento celular, das células sexuais, e que a erótica estará marcada de maneira radical por essa alucinação da morte e do renascimento. Não é só a erótica que está marcado pela morte e pelo renascimento. Existem outras situações também. Mas por que motivo o sujeito quer morrer durante o ato sexual? Por que motivo o sujeito quer renascer durante o ato sexual? Porque o ser humano não suporta a solidão. O indivíduo, ele está marcado de forma indelével pela solidão, né? A presença do outro mostra que ele existe como individualidade. E essa marca da individualidade é algo que caracteriza a solidão do sujeito. Então, o sujeito buscará, através do ato sexual, uma tentativa de destruir essa individualidade ao fundir-se, finalmente, com o outro, né? Então, a erótica está marcada, está sedimentada, está alicerçada em cima, né, dessa alucinação, morte, renascimento. Não é só erótica, né? Religiões oferecem a fusão dos seus fiéis com os seus deuses, né? Drogas são oferecidas pelos traficantes para que o indivíduo se harmonize, se desintegre como individualidade, né? Que a sua individualidade seja destruída, né? Ideologias políticas, né? O comunismo, o que prometeu o comunismo, o fim da individualidade e a criação de um outro ser, do ser comum, né? O indivíduo se diluiria na sociedade e o que haveria agora seria apenas o espírito social. Então essas fantasias não são fantasias apenas da erótica, são fantasias que são oferecidas também por outros concorrentes, né? A erótica levará o sujeito para um outro mundo. Assim como os religiosos levam o sujeito para um outro mundo religioso, a erótica levará os amantes para um outro mundo erótico. E nesse mundo ocorrerá mudanças radicais. Os órgãos sexuais serão convertidos em brinquedos. E um amante oferecerá o seu brinquedinho ao outro para que possa brincar com ele. O sexo, além de ser transgressor, ele é regressor. O sujeito buscará na vagina, buscará no pênis o seio materno. Esse seio que um dia o quebrou essa sua solidão, quebrou essa sua individualidade. Catherine Millet
Na sua biografia, ela diz que implorava o amante fazendo vozinhas de bebê e ela pedia com a vozinha de bebê pela sua chupeta grande. No outro mundo erótico, os corpos sexualmente atraentes são descritos como corpos gostosos, corpos que o amante quer comer, que o amante quer ser comido. Né? O termo comer pode ser desde alimentar-se, um ato vital, fundamental para a manutenção da vida, como pode ser também para o ato sexual, como pode ser também para a destruição do outro. Né? Fuder quer dizer ter relações sexuais, mas também quer dizer destruir, aniquilar o outro, mostrando que na erótica se trabalha tremendamente as relações de poder existentes dentro da sociedade. Não é à toa que Sade, né, goza de um extremo prestígio entre os estudiosos da sexualidade, uma vez que ele trabalha muito bem essas relações de poder que são materializadas na sexualidade. Né? No mundo da erótica, o corpo do outro é revestido com um outro tecido e esse corpo agora é entregue ao parceiro para que o parceiro faça dele aquilo que ele quiser, aquilo que ele achar melhor. E esse parceiro gozará com esse corpo imóvel, com esse corpo parado, com esse corpo que imita uma morte, do jeito que ele quiser, enquanto que aquele que se entrega gozará das delícias dessa servidão voluntária. As palavras serão reconstruídas, as palavras serão ressignificadas e os palavrões que antes afastava e ofendia, agora aproxima, agora atrai. Catarina Millet diz que quando a palavra flui, os amantes falam como se conhecesse o dialeto do país do qual agora eles habitam. As partes sexuais que antes eram cobertas pelas roupas, agora estão desnudas. As roupas não são mais necessárias nesse outro mundo erótico. As partes agora sexuais são expostas. Antes essas partes eram extremamente protegidas, porque também eram consideradas partes não muito limpas. A vagina era molhada pela urina, o ânus sujado pelas fezes, mas essas partes agora brilham. Durante o ato sexuais, essas partes assumem o reinado do ato sexual. Elas que comandam, se transformam em fontes de prazer. O mundo, as ordens e as ordens e as normas do mundo constituído deixam de existir. Não se pensa em bactérias, não se pensa em sujeira. Né? O mundo agora é um outro mundo. É um mundo no qual se tenta a dissolução da individualidade. É um mundo no qual se contesta a ordem estabelecida. É um mundo no qual o indivíduo se deixa levar pela sua criatividade, pela sua liberdade. A sexualidade, o mundo da erótica é um mundo da transgressão, né? É um mundo da transgressão. E por ser um mundo da transgressão, ele convoca a morte para brincar, convoca a morte para exorcizar a morte. Né? O orgasmo é chamado de pequena morte. Né? Pequena morte. Por que é chamado de pequena morte? Por causa disso, porque durante o orgasmo
subitamente, um mimetismo, há um imitar da morte, né? Há um imitar que você vence a morte, que você enfrenta e você vence a morte, né? Mordidas, chupadas, arranhadas, palmadas que os amantes dão um no outro, expressam esse protesto, porque eles perceberam, afinal, de que essa fusão tão prometida com o outro, que seria a dissolução da sua individualidade, ela não ocorrerá. E não ocorrendo a fusão da individualidade, não haverá morte. E não havendo morte, não há renascimento.